Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer grande demais que a gente está aqui em uma edição especial do nosso programa Inovação e Negócios, no set da M7, mostrando como é que foi o maior festival de investimentos do mundo que aconteceu em São Paulo na semana passada, que é a Expert XP 2025. Confere aí. Edição especial do nosso programa Inovação e Negócios aqui no sistema Jangadeiro de Comunicação, da Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias digitais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também é aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Confere lá, que tem muita coisa legal nessa edição especial do nosso Inovação e Negócios, direto aqui do set da M7, na Expert XP 2025, que é o maior festival de investimentos do mundo, em sua 15ª edição. Muito emocionado, muito feliz em receber um cara que eu tenho profunda admiração. Profunda admiração, ele sabe disso. Profunda amizade, bem querer, que é o Lisandro Lopes. O Lisandro é o CMO da XP, é o diretor de marketing da XP e também da área de comunicação da companhia. E, sem dúvida alguma, o marketing da XP, Lissa, é um dos melhores estratégias de marketing do Brasil, fácil. Né? A gente vai já falar do posicionamento da marca hoje, enfim, das mais lembradas. Mas queria começar, Lissa, com uma pergunta mais ampla, porque está todo mundo querendo saber mesmo de bastidor, de João Fonseca, de NBA. É a parte mais legal. Essa é a parte mais legal. Mas eu não posso deixar de começar, Alissa, com uma coisa em tese, que é a importância do marketing e da comunicação para gerar valor para os clientes e para a companhia em um momento tão rede social, TikTok, Instagram. Então, assim, só para a gente entender em tese o ecossistema que a gente está inserido e a importância da comunicação e do marketing. Obrigado. Primeiro, Dani, obrigado pelo convite. Sabe que o carinho e a admiração é recíproco e é verdade mesmo, né? Então vamos começar aqui, vou tentar responder sua pergunta. Conversa boa. Vou começar, conversa boa. O assunto aqui é para mais de hora. Vamos para frente. Como você falou, Dani, eu acho que hoje a gente vive no mundo, né, um momento delicado assim, de comunicação, de marca, de percepção, né? Eu gosto de falar uma coisa. No mundo que a gente vive hoje, é mais importante parecer do que ser. Olha a maluquice, né? Então, com rede social, com qualquer pessoa com o celular na mão, ela é uma comunicadora, ela é uma influenciadora, né? Redes sociais, ela permitiu uma dinâmica completamente diferente, né, das pessoas se relacionarem entre elas, mas também entre as marcas, né? Então, nesse cenário, é bem desafiador você construir e cultivar uma marca. Eu costumo dizer uma coisa, né, que de uns tempos para cá, de uns 2 anos para cá, que é, hoje em dia, marca, você constrói e destrói em redes sociais, né? Então, isso mudou muito o jogo. A gente vinha de um momento histórico, né, onde você construiu uma marca na TV, no jornal, no outdoor. Isso ainda é relevante, ainda é importante. Mas isso ficou muito mais complexo a partir do momento em que qualquer pessoa com o celular na mão, né, ela passa a ser um influenciador daquele ecossistema. Então, as marcas, elas têm que aprender a navegar um pouco nessa nova dinâmica, né, onde não dá para simplesmente você fazer algo, tem que parecer algo. O que as pessoas querem, né, elas querem se conectar com as marcas, né, e esse é um pouco do que a gente tenta fazer com a XP, né. Quando eu cheguei aqui na XP há uns 4, 5 anos atrás, né, a marca já era grande, já era XP, né, mas a gente percebeu que a gente tinha um desafio de conectar com as pessoas pela história que o Guilherme tinha trazido. Já acho que a história da XP é única, um pouco muito de empreendedorismo, a nova história do Guilherme é muito legal, mas naquele momento de marca, a gente tinha um novo desafio de como é que leva isso aqui para um outro lugar? No limite, como é que eu vou
tocar as pessoas no coração delas, né? Como é que eu vou conectar com elas de uma forma diferente que vai transgredir, vai, né, sobrepassar um aplicativo, uma relação fria. E aí que entra um pouco do componente de marca, né, o componente de marketing, né? Um pouco do caminho que a gente escolheu, e foi uma estratégia, é esportes, é conectar com empreendedores, conectar com pessoas da vida real, que é muito da nossa história. Você pega a história do Guilherme, né, de empreendedorismo, de vender o carro, de ser mandado embora, ter que se reinventar algumas vezes, de achar que vai dar errado, sempre, né? Era uma história de superação, como história de milhões e milhões e milhões e milhões de brasileiros, né? Então a gente resolveu se apropriar dessa história, para a gente contar a nossa história, né? E o trabalho do marketing não é criar uma história que não existe. É criar uma narrativa, é criar uma história e envelopar da melhor forma uma história que é verdadeira, que ela é genuína. Que hoje em dia não dá para se criar algo que não seja real. Então, nesse caminho, né, do esporte, a gente procurou contar um pouco o que a gente acredita. Em trabalho duro, superação, quebrar a cara, às vezes você quebra a cara. A vida do empreendedor, putz, ele quebra a cara, volta e meia. Né? Você pega todo empreendedor de sucesso, eu não conheci um, tá? Que montou um negócio e deu certo. De primeira. Né? Todo mundo vai quebrando a cara, tudo mais vai superação. Então, quando a gente olha um pouco esportes, né, a gente vê que a história do atleta é muito parecida com a história do empreendedor. Então ela traz muito dos mesmos valores de superação, esforço, suar, trabalhar quando ninguém está vendo, né, para depois entregar quando está todo mundo vendo. Então esse é um pouco do nosso papel aqui como marca, como marketing, é conectar com as pessoas de uma forma diferente. O caminho que a gente escolheu e que a gente tem trilhado, esse de esportes, de inovação, que ele reflete muito aos valores que o Guilherme lá atrás, quando ele começou a XP, veio trazendo no tempo. E a gente tentou agora escalar isso nesse formato. Eu não sei nem por onde é que eu começo, Elissa. Tem NBA. Vamos lá. NFL. NFL é legal. Como é que foi trazer a NFL para cá? Legal. Isso é um negócio muito disruptivo. É muito legal. Todo mundo quer, a NFL escolhe para onde vai. É isso. Vamos passar com o NFL. Como é que foi esse negócio? NFL é um caso muito legal, né? É muito difícil, Não, é um negócio assim... Pô, vamos lá, quando a gente começou a discutir com a NFL há 4 anos atrás, um jogo no Brasil era impensável, tá? Era um negócio assim super distante. 4 anos atrás começou? A gente começou uns 3, 4 anos atrás. Tá? A gente teve o primeiro jogo ano passado e agora vamos ter o segundo agora. Daqui a 1 mês e meio. Né? De onde surgiu a NFL? Primeiro ponto, que eu sempre falo que o meu trabalho de marketing ele tem que ter isso, ele tem que ser genuíno, né? Tem que ser algo verdadeiro. Eu como marca, eu falei de empreendedorismo, de inovação, de disrupção. Você falou agora, Dandan, a NFL nunca tinha trazido um jogo para o Brasil. Né? Então ia ser, eventualmente algo único. Era completamente diferente. Né? Sabe que o Guilherme ele fala para mim, né? Ele fala, eu achei que ia dar errado a NFL. Ele falou um dia para mim, eu achei que ia dar errado. Né? Achei que ia dar errado, achei que você tinha errado. Né? Mas quando a gente começou a pensar na história que eu quero contar como marca, e voltamos para o ponto de ser genuíno a minha história, eu falei, putz, ser a marca que trouxe a NFL para o Brasil é uma história legal, uma história que conecta com a nossa história. Algo diferente, inovador, ninguém tinha pensado, ninguém tinha feito ainda. Não sermos a marca que patrocina. Eu não queria ser a marca que patrocinava a NFL. Eu queria ser a marca que trouxe a NFL para o Brasil, né, e mudou a história desse esporte no Brasil. Essa era a história que a gente queria contar. Tá? Então esse é o objetivo principal que conecta com a minha história. De empreendedorismo, de quebrar a cara, tentar até dar certo. Né? Então a partir daí surgiu um pouco a ideia e a visão de, vamos trazer, né, a NFL para o Brasil. Aí vem a parte legal, quando começa a conectar com o negócio. Né? Eu lembro que esse jogo da NFL, eu negociei ele na Alemanha. Tá? Fui para a Alemanha, fui negociar esse jogo. Eu estava tendo um jogo em Frankfurt, né, e eu fui lá negociar o jogo com a cara e com a coragem. De verdade, eram 5 pessoas da NFL e eu. Estava sozinho numa sala de reunião lá, fazendo conta e tudo mais. E aí lembro que a gente começou a pensar um pouco na tese, né? Qual que era a tese? Né? Era construir uma narrativa, tudo mais, mas também gerar negócio. A gente falou que a gente gera negócio. Então, quando eu fui lá ver o jogo e entender como que era, me mostraram, passei lá no estádio, mostraram o logo e tal. Aí bati um papo com o pessoal de lá para entender o que eles tinham feito. E era muita ativação de marca, que é importante, eu faço isso. Mas na hora de construir a minha tese, até de explicar para o budget como é que eu ia alocar meu dinheiro, né? A gente começou a pensar um pouco de forma diferente, né? Eu lembro que a NFL, na primeira discussão, ela me ofereceu um logo super grande e tal, tudo mais. E eu lembro que eu falei, não, o logo não vou nem discutir, talvez eu nem queira o logo. Como você vai querer o logo? Você não é de marketing? Eu falei, não, eu sou de marketing, depois discute o logo, mas não quero falar de logo. Meu primeiro pedido, e eu queria ancorar esse pedido era muito importante para mim, eu falei, eu quero a pré-venda no cartão XP. Tá? Esse para mim era um ponto super importante. Né? Por quê?
eu queria emitir cartão, eu queria gerar negócio. Esse é algo que eu consigo metrificar, eu consigo atribuir um valor, quanto custa emitir um cartão? Custa X reais. Pô, se eu emitir 1.000, 10.000, 100.000 cartões, eu consigo atribuir um valor monetário e consigo diminuir o custo que eu estou pagando no ativo. Tá? Então a primeira pedida era a pré-venda. Segunda pedida. Eles toparam de imediato? Toparam de imediato, só queria me dar um volume menor, eu fiquei lá negociando, eu falei, mas eu queria comprar o estádio inteiro, eles não me venderam. Eu falei, eu quero comprar o estádio inteiro, compro todos os ingressos, compro 100% dos ingressos. Eu tinha muita convicção que ia dar certo, mas eu queria comprar o estádio inteiro. Eu falei, não posso fazer, Lissa, não posso te vender o estádio inteiro. Eu falei, por que não? Eu falei, não, é um jogo pro Brasil, não é pra XP. Eu falei, é a mesma coisa, mas os gringos não deixaram, tá? Mas eu queria comprar o estádio inteiro. Ele é sensacional, ele é sensacional. Eu tentei comprar. Ele é sensacional. Eu comprei a boa parte, tá? Não foi o estádio inteiro, mas foi uma parte razoável. Né? Fizemos essa parte. Foi no estádio do Corinthians aqui em São Paulo, né? Exatamente. Eu fui pro jogo. Maravilhoso lá o jogo, muito legal. A segunda coisa que eu pedi, né? Eu quero ter ingressos que eu quero comprar, né? Porque a pré-venda era muito para o cliente final. Eu falei, eu quero comprar agora uma série de ingressos para fazer negócio, tá? Eu quero convidar cliente, prospect, eu quero convidar aquele empresário que vai fazer um IPO, aquele empresário que vai fazer alguma emissão, né? Eu quero fazer negócio. Porque aí, de novo, eu consigo dar um ingresso para você e consigo metrificar. Esse ingresso que eu dei para o Dedan, no tempo, me gerou esse tipo de negócio e consigo atribuir um valor a isso também. De novo, valor, né? E aí tinha uma terceira variável que sim é importante, mas que eu até estrategicamente na negociação coloquei em segundo plano, né, que é marketing, a marca, né? Então, no final, óbvio, lembra aquele logo que você me mostrou, que era grande? Então, eu quero maior. Depois que eu já negociei, eu quero maior. Eu achei meio pequeno, por isso que eu não... Então, no fim do dia, né, a gente gosta de pensar tudo muito de trás para frente. Qual que é o negócio que eu quero fazer? Porque a discussão, quando eu vou discutir com o Mafra, com o Guilherme, ela é muito simples. Você fala, olha, custa tanto, mas eu meti tanto cartão, eu gerei tanto negócio, esse aqui é o alfa, que isso aqui gerou assim, assim, assado, e tem um intangível de marca. Mas a discussão do intangível de marca, ela fica tão óbvia, que você quase nem discute. Né? Então, sempre que eu vou pensando em qualquer coisa, em qualquer patrocínio meu, né, ele sempre vai muito num viés de benefício e geração de valor para o cliente final, que essa eu acho uma parte importante. Né? Fala, legal, eu sou cliente XP, o que eu levo por ser, né, se eu vou na NBA, no NBA House, estamos tentando trazer o jogo agora. Né? Se eu for no jogo da NFL, você ganha uma fila exclusiva, você ganha desconto, você ganha acesso prioritário, você ganha uma série de coisas. Então, a gente sempre tenta tangibilizar o nosso patrocínio a negócios, a benefícios por clientes, e aí sim, por vir uma questão de marca. Então, a gente vê um pouco essa tríade que a gente gosta de pensar. NBA. O sonho é trazer um jogo para o Brasil. Tá? Tivemos lá, o pessoal da NBA teve aqui em abril, se não me engano, o número 2 da NBA no mundo, Mark Tatum, teve com o governador Tarcísio, né? Tem uma discussão de arena, tá? A gente tem uma arena padrão NBA, esse talvez seja o maior desafio que a gente tem hoje em dia, tá? Então hoje a gente está sentando com o governo e estamos começando a desenhar planos para como é que a gente constrói, né, a história de trazer um jogo para o Brasil. É uma coisa curiosa, né? A chegada da NFL mexeu muito, né, com essa discussão. A NBA, o Brasil é o terceiro maior mercado da NBA no mundo, tá? Então Estados Unidos, China, Brasil. NFL também é o terceiro, é Estados Unidos, México, Brasil, então ele é o terceiro dos dois, tanto a NFL quanto a NBA, né? E a NFL ter vindo aqui e ter trazido um jogo para o Brasil, abriu os olhos deles para o tamanho do mercado. Sabe que o jogo no Brasil, que teve no ano passado, na Arena Corinthians, durante a temporada regular, sem ser playoffs ou Super Bowl, é a terceira maior audiência da história da NFL. Tá, foi o jogo em São Paulo. Então isso abriu os olhos para os americanos do potencial que tem. Você pega a nossa cultura, ela é muito próxima, assim, a gente gosta de coisas muito parecidas. O fuso horário é o mesmo, praticamente é o mesmo, então ele ajuda bastante. Né? Então você tem o mercado brasileiro é grande, então tem um interesse muito grande. O hotel que eu tava, que eu vi pro jogo da NBA, tá. Você me convidou. Da NFL. Perdão, da NFL. O hotel que eu tava lotado de americano com camisa da NFL. Não, a American Airlines, da manhã lotado. Ela abriu um voo Filadélfia-São Paulo, ela abriu uma rota para trazer o pessoal para assistir o jogo aqui. Então acho que isso aí começou a mostrar para essas grandes ligas o potencial que tem no Brasil, né? E na América Latina como um todo. Então está começando a destravar muito o mercado. A nossa expectativa é que mais eventos desses globais, que você vê na Europa, na América do Norte, na Ásia, comecem a vir aqui para a América Latina cada vez de forma mais latente, mais consistente. O Brasil, obviamente, acaba sendo o hub. E eu acho que esse ponto da NFL ele foi um ponto de inflexão, de falar, olha o tamanho do mercado, olha o impacto que isso tem. Então, acho que tem muita gente interessado. E a gente está tentando aí amarrar aqui para trazer o jogo NBA num curto prazo. Vamos ver se a gente tem sucesso. Você esperava, há 15 anos atrás, que a Expert se tornaria isso aqui? Não.
não... A Expert, ela começou... Bom, eu expliquei a história ontem, né? Ela começou porque a gente foi visitar uma feira americana que a gente gostou e investimentos é um tema complexo, né? Você pensa em investimentos, né? Mercado financeiro e etc. Não é uma coisa aparentemente amistosa, né? E quando a gente criou a Expert, a intenção era justamente criar algo que pudesse ser mais democrático. Então isso aqui não é uma feira, aqui é um espetáculo, é um show, né? Onde a gente mistura atletas, a gente traz empresários, no final a gente consegue mostrar a nossa cultura, a nossa alma de um jeito que aproxima as pessoas. Então essa foi a intenção e como a gente é muito ambicioso, a gente quer sempre crescer, a gente foi aprimorando a cada ano. E se você mantém essa postura, a longo prazo você acaba fazendo coisas aparentemente impossíveis, né? Mas eu tenho certeza que a gente só está começando. Então, a cada ano é um pouquinho melhor. 2 perguntas bem rápidas. Como é que inova, como é que reinventa no próximo ano, partindo desse ponto aqui, cara? Olha, sempre a última Expert é melhor, né? Então, é importante você manter uma cultura interna onde as pessoas tenham fome de vitória, tenham coragem. Então é importante o time continuar experimentando coisas novas, entendendo que errar faz parte do processo. E é justamente essa cultura que faz a gente a cada ano melhorar. Então você não cai se você não andar, né? Então a gente bota a régua lá em cima e a gente corre atrás. Simples assim. Edição especial do nosso programa Inovação e Negócios aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias digitais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também aos sábados, 9 horas da manhã na TV Jangadeiro SBT. Conversando aqui em nosso stand, no set da M7 hoje, com o Guilherme Benchimol, né, que é o fundador da XP e presidente executivo, né, do Conselho de Administração da companhia. A última pergunta: que conselho você me dá para que eu possa atender melhor e com mais excelência os nossos 93 convidados que vieram do Nordeste para cá, Guilherme? Como é que eu posso atender melhor essa quantidade enorme de amigos meus que estão aqui com a gente, te assistindo, te ouvindo? Como é que eu atendo melhor cada um deles? Olha, bom, Dandan, você talvez seja o nosso melhor assessor, tá? Então eu acho que acima de você eu não vejo muita gente não, tá? Mas eu acho que se eu fosse você, eu sempre gostei de me colocar na posição do outro, assim, sabe? Faça com os outros aquilo que você quer que façam com você. É isso, né? E no final é ser gentil, é ser humilde, é estar atento aos detalhes. São essas coisas que a gente aprendeu em casa, né? Então, se você fizer isso com eles, eu tenho certeza que eles vão ser fiéis a você a vida inteira. Obrigado, meu amigo. Tá Fica bom? com Deus. Você Valeu, é um cara você muito também. especial. Valeu, Dandan. Um abraço. Segura aí que a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Sênior. Best Sênior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Sênior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Sênior. Mude agora. Best Sênior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Contar nossa história é narrar a trajetória de cada pessoa que faz parte dela. Começamos com 2 funcionários, eu e o Dandan, e hoje somos quase 100 pessoas. Nos consolidamos no mercado há mais de 28 anos. Hoje, oferecemos uma plataforma de multipossibilidades, alinhando aspectos financeiros ao seu principal objetivo de vida. E a gente hoje tem fundamentalmente 2 verticais de atuação na área financeira. Uma vertical de crédito e uma vertical de investimentos. Investimos cada vez mais em tecnologia. Expandimos para além do mercado financeiro. Hoje somos uma casa de soluções. E vendo as pessoas colocando isso em prática, as pessoas realizando seus projetos, eu acho que é isso que dá vontade de vir aqui todo dia. O impossível é o que nos move a ser melhor. Nós, da M7,
Somos seus parceiros na construção de um futuro próspero, pois quando você é multi, o futuro é multi. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Senior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. De volta, direto da Expert, o maior festival de investimentos do mundo. Gama, não vou fazer uma pergunta direta. Faz sentido a análise econômica de cenário, a gente tem que envolver a política. Como é que você está vendo o cenário político, Brasil, mundo, Trump, tarifaço, eleições 26? Pergunta bem ampla aí para você discorrer para nós, meu amigo. Sua brilhante percepção aí de cenário que você tem. Perfeito. Primeiro, Dana, obrigado pelo convite. Acho que já é a terceira ou quarta edição que a gente está junto aqui. Te agradeço de verdade pela oportunidade. É um prazer falar com todos. Prazer é todo nosso, meu amigo. Clientes de vocês. Arthur, para mim é um privilégio estar aqui do seu lado. Que reforço, hein? Que reforço. A gente partilha algumas das reuniões ali que a gente faz internas, sempre no comitê de alocação ali, uma pessoa brilhante ali. Para mim é um privilégio de verdade estar aqui do seu lado, tentando traçar um pouquinho desse cenário, olhando um pouquinho para frente. Olhando já a eleição de 2026, com essa indisposição, com essa impossibilidade de construir já nesse segundo biênio uma força eleitoral para 2026, acho que ele se volta um pouco para dentro. E é um pouco da tônica que a gente está vendo nesse comecinho de segundo biênio, nesse começo de 2025. Fez algumas mudanças dentro do governo, mas mudanças que acabaram representando o fortalecimento de alguns grupos do próprio PT, né? Trouxe uma mudança relevante para a comunicação, colocando o Sidônio como secretário de comunicação, no lugar de um deputado do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, alguém que pensa, portanto é um marqueteiro sentado na cadeira, alguém que está dando uma embocadura para o governo todo olhando para 2026. Era um momento difícil, aquele momento do início de 25, vocês vão se lembrar, porque a gente teve aquela discussão sobre um pacote necessário de contenção de gastos ali, que acabou não indo em frente. O governo sofreu a crise do PIX ali no comecinho ainda, que teve aquela discussão se as mudanças na portaria da Receita permitiriam uma taxação ou não, um momento muito ruidoso, e o governo, acho que um pouco receoso ali de como conduzir esse processo nesses 2 anos, encontrar um mote novo ali a partir da discussão da tributação e da reforma do imposto de renda, que foi o que ele lançou coisa de 2 meses atrás, uma espécie de campanha do nós contra eles, taxando o que eles chamaram de BBBs, bancos bilionários e bets, né? Uma campanha bem ostensiva ali, que parece ser um pouco do fio condutor do que o governo pretende ter daqui até 2026, né? Uma posição ali que confrontou de alguma maneira o Congresso, criou indisposições, traz consequências para a agenda de arrecadação. A gente pode discutir essa agenda de arrecadação nesses próximos minutos ali, mas em termos de cenário político acabou trazendo essa condução, essa mudança de página do governo, mudanças dentro do ministério, esse norte ali dessa campanha nós contra eles, acabou, me parece, deixando um pouco a mostra do que é a cabeça do governo para a eleição de 2026. Caminhar sem grandes perspectivas de alargamento do campo, focado dentro ali das forças próprias, e insistindo nessa agenda de justiça social por meio da reforma tributária e da redistribuição de carga. 15 dias atrás acontece um episódio que movimenta e passa a movimentar toda a discussão do governo para frente, que é a imposição das tarifas vindas pelos Estados Unidos. Acho que a gente pode discutir um pouquinho de como é que o governo tenta se apropriar desse tema em termos de narrativa, como ele está tentando fazer frente prática a isso, que é muito difícil, porque a gente tem um componente político ali muito relevante, mas há algumas tentativas ali de negociação, de tentar abrir caminhos de diálogo. A impossibilidade de diálogo e de ter um interlocutor claro talvez seja um dos principais problemas ali, por conta da gênese dessa tarifa. Não parece haver alguma ponta ali, uma porta para bater, e talvez esse seja um dos principais problemas que a gente tem escutado o governo se queixar, com quem dialogar, a quem oferecer algum tipo de solução. Óbvio que passa por uma parte política ali também do governo não querer ceder e precisar fincar o pé em algumas coisas, mas há essa dificuldade prática ali de tentar oferecer portas de saída concretas. E olhando esse mesmo cenário para a oposição, o tumulto que existe em torno da definição de quem vai ser o candidato do lado da oposição que vai fazer o enfrentamento do campo governista em 2026. Acho que tem uma série de episódios ali que a gente pode avançar se você achar que é o caso, ou se a gente deixa um pouco para frente, mas talvez seja essa hoje a principal dúvida e o principal ponto de atenção dos mercados em relação à política,
dada essa antecipação toda, é tentar entender como as forças de oposição vão se organizar até 2026 e quando é que a gente vai ter a definição de quem estará na urna para fazer o enfrentamento ao governo. Talvez, acho que essa seja hoje a principal dúvida que a gente tem, o que mais tem nos demandado ali de atenção do próprio mercado quando nos faz perguntas sobre o cenário político. E ali é uma história que dá para discorrer por 1h e 40 minutos. Você me disse, a gente avança nisso agora, se deixa um pouquinho para depois. Eu acho que essa contextualização pretérita que você deu foi perfeita. E eu já te adianto a minha próxima pergunta, que é exatamente perspectiva política. Quem que você acha que vai ser o candidato? Como é que está os posicionamentos da esquerda? Se é o Lula mesmo? Se o Bolsonaro vai ou não vai? Quem é que vai? É Tarcísio? Quem é que não é? Mas antes disso, para a gente olhar para frente, eu queria envolver, Arthur, diante desse cenário político desenhado pelo Gama, como é que fica o cenário econômico, o cenário das empresas, como é que fica o mercado diante desse status quo colocado pelo Gama? Daniel, a gente tem um problema, que o Paulinho, e é um privilégio estar aqui com vocês, obrigado por vocês estarem me recebendo, mas o Paulinho levantou um ponto muito bom, que é, quando o governo tenta montar essa coalizão e não consegue e se volta para dentro, cresce dentro do governo uma ideia que, na minha humilde opinião, é uma ideia economicamente incorreta, que é o Estado como indutor do crescimento. Olha, o crescimento brasileiro, o modelo de desenvolvimento brasileiro passa por uma intervenção estatal maior, né? E aí a gente esbarra no grande vulnerabilidade macroeconômica da economia brasileira, que é, a economia brasileira tem um tripé, que é um tripé complicado, que é dívida PIB elevada, a gente continua gastando mais do que a gente arrecada e a gente tem um orçamento engessado. A relação dívida PIB está 80%? 80%, vai batendo e sobe 3 pontos do PIB por ano esse negócio. Então, se você é o mercado financeiro e você está olhando para emprestar dinheiro para um devedor que está tendo um endividamento crescente, você começa a se assustar, né? Aí você fala, bom, mas a narrativa do governo em algum momento vai reverter essa história? Não parece que não, porque o governo se volta para o seu, digamos, instinto básico, né, que é o instinto do PT de, poxa, mais governo, etc. E aí não tem nenhum plano muito claro de dizer o seguinte, olha, vamos arrestar o crescimento das despesas públicas. Não, poxa, tem um problema? Arrecada mais, aumenta a carga tributária. Qual o problema com isso? Quando você olha os gastos do governo como percentual do PIB, o Brasil gasta hoje em dia em torno de 40% do PIB, né? O México, 25% do PIB. A Argentina, nossos amigos aqui no Sul, 30% do PIB. Então o Brasil gasta como uma social-democracia europeia, sem ter o nível de riqueza dessa social-democracia europeia. E aí entra, você fala assim, bom, Arthur, então se isso é verdade, por que o mercado não questiona a dívida pública federal mais? Ou de uma forma mais... Bom, primeiro que questiona muito, porque a gente tem uma taxa de juros real extremamente elevada, que é justamente o preço dessa incerteza fiscal, mas por outro lado, porque tem 2026. Então você vê a dívida PIB subindo, como você falou, 80, 83, mas aí em 2026 a gente vai ter uma decisão como sociedade do que a gente quer. Que sociedade e que governo a gente quer, que modelo de inserção do governo a gente quer na economia brasileira. A gente quer virar uma social-democracia europeia e para isso vai ter que arcar com a carga tributária muito mais alta, e aí a gente vai ter um crescimento provavelmente muito mais baixo, ou não, ou a gente vai ter um governo, quem quer que ele seja, que entenda que existe uma necessidade de uma reforma fiscal mais profunda. Eu acho que é por aí. Olhando agora para frente, perspectiva, o que é que o mercado está enxergando desse momento em relação a 2026, Gama? Perfeito, é uma boa pergunta, dona. Acho que do lado do governo, o que é mais razoável dizer é que a gente não vê e não parece existir hoje nenhum tipo de preparação de uma candidatura alternativa do Lula, como a gente viu ali no passado. Eu sei que 2010 era um exemplo óbvio, porque a reeleição seguida não poderia acontecer, mas desde 2008, 2009, você via o Lula preparando uma candidatura, que era a candidatura da Dilma, rodando com ela, apresentando ela ao Brasil. Hoje não existe
uma construção de candidatura alternativa do Lula dentro do governo, né? Então acho que o mais razoável, quando você vai olhar para o cenário de 2026, é trabalhar com essa hipótese como sendo a principal, pela inexistência de uma construção alternativa a essa. Óbvio, a gente tem um ano até o processo decisório, os partidos começam a se reunir ali em julho para tomar as decisões formais de quem apresentar. Acho que o mais razoável é pressupor até que haja algum fato novo. O Ulisses Guimarães sempre dizia, né, deixar uma cadeira reservada para Sua Excelência o fato, né, quando ele acontecesse ter assento à mesa. Mas enquanto não houver nada novo, acho que o mais razoável, mais seguro é trabalhar com a hipótese de que o governo não preparará uma candidatura alternativa do presidente. Óbvio, de novo, a gente tem um ano até a tomada de decisão, temos que aguardar o que acontece entre aqui e julho do ano que vem, mas não parece haver em preparação nenhum tipo de candidatura diferente dessa. A principal dúvida de mercado e da política em geral recai sobre quem vai ser a candidatura de oposição que vai enfrentar o presidente, né? A gente tem um cenário em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, independentemente do processo agora do 8 de janeiro, tem um impedimento de se candidatar por conta de uma questão eleitoral da eleição de 2022 ainda, em que houve uma condenação por abuso de poder político. Então, ela por si já impediria o ex-presidente de estar na urna em 2026. Evidentemente, por todos os posicionamentos que a gente acompanha até aqui, ela é insuficiente para que ele abra mão dessa possibilidade. E a gente lembra que o único prazo formal que existe para que a justiça diga quem pode ou não ser candidato é agosto do ano que vem. Qualquer um pode apresentar seu registro, fazer o pedido de candidatura até agosto de 2026. E então a Justiça Eleitoral diz se essa pessoa está apta a ser candidato, valida o registro da candidatura ou não. Então não há nada que impeça o próprio ex-presidente ou apoiadores dele de seguir dizendo que ele será candidato até agosto do ano que vem. A dúvida que se faz é, esse é o movimento mais razoável, mais potencialmente positivo para ele e para o grupo dele, continuar insistindo na própria candidatura? Pelo curto espaço de tempo, nos parece que sim, né? A gente tem uma briga grande acontecendo, o julgamento sobre o 8 de janeiro em vias de ser concluído no Supremo Tribunal Federal, um movimento de impulso do presidente americano em relação ao nome dele. Então, no curtíssimo espaço de tempo, nos parece que sim, é razoável pressupor que o ex-presidente Jair Bolsonaro continue se dizendo candidato enquanto puder, certo? Arthur, você é o CIO da XP, né? Comanda aí um time brilhante de analistas e se posiciona institucionalmente a respeito de teses de investimento e de alocação da companhia. Perfeito. Né? Sugerindo, explicando classe de ativos. Então, nada mais apropriado, ao meu ver, do que perguntar para você a sua opinião, o que é que o time da XP observa, sugere em relação a estratégias de investimento nesse cenário aí que tanto o Paulinho como você delinearam tão bem. Dandan, tem duas coisas que não podem faltar em nenhuma estratégia de investimento sólida. Independente, né, e a gente vai botar o Paulinho Gama agora no assento do piloto dos portfólios, que é a política que vai dominar uma parte, tá? Então, o que não pode faltar do ponto de vista de Brasil? Proteção contra a inflação. Inflação é o grande destruidor de valor dos portfólios ao longo do tempo. O IPCA+. O IPCA+, ou o ativo real, ou aquilo que você considere um ativo que tem capacidade de superar a inflação, né? Por quê? Porque se eu estou dizendo para você que o grande risco de um ajuste fiscal ser feito pelo imposto inflacionário, eu tenho que proteger, e inflação é o maior destruidor, gente, de valor de portfólios dos clientes. Não é crise, não é o Bovespa subindo, o Bovespa caindo. Então, você está protegido. Eu acordo todo dia pensando em três coisas. Como proteger o portfólio dos meus clientes da inflação, da inflação e da inflação. Primeiro ponto. Então, proteção contra a inflação não pode faltar. Mas o segundo ponto, eu queria deixar aqui um final otimista, aqui com o professor aqui me ouvindo, então não vou ousar falar muito, mas assim, quando a gente for escrever os livros sobre o século XXI, a gente vai falar da guerra comercial do Trump? Vai. A gente vai falar do problema político do Brasil? Vai. Vão ser notas de pé de página. Quando a gente escrever os livros de história do século XXI, a gente vai falar que a gente estava no início de um grande processo de transformação tecnológica. A gente está vendo o surgimento de uma nova tecnologia de propósito geral que é super raro. Você vê eletricidade, motor a vapor, são coisas raras que acontecem poucas vezes na história do capitalismo. Inteligência artificial vai ser isso.
E o que acontece quando você tem uma tecnologia de propósito geral? Você tem uma explosão de inovação e uma explosão de produtividade. Então, acho que o mundo vai passar por isso. E toda a estratégia de investimento sólida tem que levar isso em conta. Por quê? Porque é net positivo para a sociedade, um ganho muito expressivo, mas vai gerar grandes ganhadores e grandes perdedores. Então, você se expor aos grandes ganhadores é ótimo, mas também evitar os grandes perdedores é uma grande preocupação. Então, é isso que a gente olha. Onde a gente olha no Brasil, evitar a erosão da inflação, do poder de compra dos portfólios, e no mundo, como que você se posiciona em relação a esse grande processo de mudança tecnológica. A gente vai para mais um intervalo, a gente volta já já. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Senior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Contar nossa história é narrar a trajetória de cada pessoa que faz parte dela. Começamos com 2 funcionários, eu e o Dandan, e hoje somos quase 100 pessoas. Nos consolidamos no mercado há mais de 28 anos. Hoje, oferecemos uma plataforma de multipossibilidades, alinhando aspectos financeiros ao seu principal objetivo de vida. E a gente hoje tem fundamentalmente 2 verticais de atuação na área financeira. Uma vertical de crédito e uma vertical de investimentos. Investimos cada vez mais em tecnologia. Expandimos para além do mercado financeiro. Hoje somos uma casa de soluções. E vendo as pessoas colocando isso em prática, as pessoas realizando seus projetos, eu acho que é isso que dá vontade de vir aqui todo dia. O impossível é o que nos move a ser melhor. Nós, da M7, somos seus parceiros na construção de um futuro próspero, pois quando você é multi, o futuro é multi. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Senior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. De volta em uma edição especial do nosso programa Inovação e Negócios do 7 da M7, direto da Expert XP 2025, em sua 15ª edição, que aconteceu na semana passada em São Paulo. Confere aí que tem muito conteúdo bom para você ficar por dentro. O Folino é um sócio da XP, tá? Tem uma história invejável aí no mercado financeiro, a gente ama ele. E o Folino tem um escopo muito grande embaixo dele, que ele é o head de uma estrutura de family office. Ele cuida de estruturações patrimoniais e sucessórias de famílias, tá? Olhando questões tributárias, questões sucessórias, todo esse tipo de coisa que eu percebo que as famílias percebem muito valor nisso, muito mesmo. Folino, antes da gente começar a falar, eu tenho aqui 4 perguntinhas para ti. Eu acho que você devia contar um pouquinho da tua belíssima história no mercado financeiro, cara. Como é que você veio parar na XP, entendeu? Como é que você, enfim, claro, para a gente te conhecer melhor, claro, por favor. Não, bom, primeiro, eu agradecer o convite para estar aqui com você, Daniel. É sempre um grande prazer estar conversando com você e participar desse nossa pop-up aqui para poder falar um pouco de assuntos tão importantes para os nossos clientes aqui. Então, obrigado pelo convite. Bom, eu tô no mercado financeiro há algum tempo já, né? Mais ou menos 35 anos. Trabalhei em alguns bancos, mas os principais Unibanco, né? Por 16 anos. Depois fui Itaú por mais 5 anos. Fiquei 4 anos trabalhando no BS e estou há 8 anos na XP, né? Desde 2004 trabalhando com as principais famílias no Brasil nesses pontos que você levantou aqui, né? Ajudando a fazer toda essa organização patrimonial, né? E mais recentemente assumi o desafio de também tocar
o Multifamily Office da XP. Até porque quando a gente fala de gestão patrimonial, é muito importante a gente entender que dinheiro é só um pedaço da história, né? Tem muito mais coisa por trás disso e que você precisa cuidar e prestar atenção, sob pena de colocar em risco muitas vezes um patrimônio adquirido ao longo de algumas gerações. Então toda essa preocupação que a gente tem e ajudar as famílias a organizar o patrimônio para gerir de maneira eficiente, pensando na preservação, na perpetuação e na perenidade desse patrimônio no longo tempo, no longo prazo, para fazer com que as próximas gerações familiares possam se suportar no patrimônio, assim como fizeram gerações anteriores, e se suportar aqui não tem nenhuma conotação de acomodação. É que esse patrimônio pode ser utilizado para os projetos que deveriam ser desenvolvidos ao longo do tempo. Então, é muito importante a gente ajudar nessa organização, porque você deixa muita coisa para trás se você não fizer isso, né? Então, o trabalho que a gente faz ali é muito importante nesse sentido. A gente mexe com coisas que mudam o tempo todo. Família é um organismo vivo, né? Isso muda o tempo todo, o patrimônio muda o tempo todo, então é importante a gente entender como é que a gente consegue ajudar a organizar e que a gente consiga, que a família tenha uma visibilidade maior em cima da gestão desse patrimônio. E uma coisa que é muito importante citar, Folino, é que o time do Folino, a equipe dele, a XP ela não pode advogar para o cliente. Verdade. Né? Isso é muito importante. Então, assim, a gente parte do pressuposto que as famílias já possuem suas respectivas bancas. Perfeito. Por questões regulatórias, Isso. Ambima, OAB, né? Uma instituição financeira ela nem pode advogar para cliente por causa do conflito de interesse envolvido. Mas o que acontece é que a gente faz esse atendimento via XP para que a experiência de atendimento ao cliente seja melhor. É importante deixar isso claro. Perfeito. Folino, você falou uma coisa muito importante, que é o seguinte: a gente vê em muitos casos pessoas jurídicas, físicas, um desafio muito grande de alocar bem o caixa, tanto da física como da jurídica. Ok, no final do dia acaba sendo mesmo isso, tá? Você vai colocar um dinheiro em algum lugar de acordo com o perfil de cada empresa, seja física ou jurídica. Perfeito. Mas essa experiência, ela é bem mais ampla do que isso. Porque às vezes você fica ali assumindo risco, diversificando investimentos, mas em uma estrutura organizacional que eventualmente é ineficiente. Perfeito. Do ponto de vista tributário, Sim. do ponto de vista sucessório. Sim. Tá? E a outra coisa que eu percebo é que às vezes soluções muito simples resolvem dores grandes. Tá certo? Existe um trabalho muito grande educativo nisso. Que tipo de exemplo você podia dar com relação a essa condução, às vezes simples, que resolvem problemas? Você sabe que isso é uma coisa que eu levo desde sempre nas minhas conversas com os clientes, tá? Pode parecer um chavão, mas o menos muitas vezes é mais. Quando você tem que fazer uma estrutura muito complexa para resolver um problema que é relativamente simples, alguma coisa está errada, tá? Não precisa. Muitas vezes você tem coisas muito mais fáceis de você resolver o problema. Agora, não existe uma estrutura mágica. Não existe uma caixinha que você enfia tudo lá dentro e está tudo resolvido. As estruturas e as soluções e as alternativas que se apresentam são função de basicamente 3 pilares nessa história. Primeiro, família, né? A gente precisa entender do que nós estamos falando. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Os meus, os seus, os nossos, né? Gente morando no Brasil, gente morando fora do Brasil, regime de casamento. Tudo isso interfere para saber o que a gente pode usar para ajudar aquela família a se estruturar melhor. O segundo pilar é patrimônio. Nós estamos falando de o quê? De dinheiro, de imóvel, de empresa, de patrimônio no Brasil, patrimônio fora do Brasil, avião, helicóptero, obra de arte, não importa. Tudo um pouco de tudo isso. Porque também tem coisas que funcionam para uma coisa, tem coisas que não funcionam para outra melhor. Tem estruturas que é melhor para patrimônio no Brasil, tem estruturas que é melhor para patrimônio fora do Brasil. Então, tudo isso ele é importante na hora de você definir qual é a estrutura, qual é o caminho que você vai usar. E o terceiro pilar dessa história, que para mim é o mais importante de tudo isso, e eu brinco um pouco dizendo que talvez seja onde eu posso menos ajudar, é saber quais são os objetivos que a família tem em relação a esse assunto.
Porque depende do que você queira, a solução é para a direita ou para a esquerda. Então é muito importante entender o que você quer, né? Sucessão, você tem várias coisas que você pode querer. Tem pessoas que estão preparadas para já antecipar esse processo ainda em vida. Tem pessoas que não querem nem falar do assunto, que querem esperar acontecer o falecimento para resolver. Mas talvez já seja tarde, né, esperar acontecer isso. Ou deixar tudo preparado para que aconteça só depois. Então, tem várias coisas que estão sendo analisadas. Então, essas estruturas simples ou complexas, elas vão depender dessas conversas e desse entendimento e desse diagnóstico de como é que é toda essa estrutura familiar, patrimonial e quais são os objetivos que se tem. Então, é muito em função disso que a gente define qual é a estrutura. Caminho simples, uma holding patrimonial para colocar os imóveis, é um caminho relativamente simples hoje. Aliás, esse negócio de holding é uma coisa meio complexa hoje, né? Você vê o que você vê na internet hoje eu vou usar uma palavra até forte aqui, você me perdoe, mas chega a ser para mim uma questão criminosa muitas vezes o que se fala de bobagem em relação à questão das holdings, tá? E eu adoro holding, tá? Não estou falando assim, só que ela tem que ser usada da maneira correta. Mas holding é um caso que hoje é simples. Um fundo, uma previdência, um seguro, são estruturas mais simples que resolvem muitas vezes as questões. Você não precisa, por exemplo, ter um trust complexo no exterior para resolver uma sucessão. Muitas vezes um seguro aqui, uma previdência que resolve. Então, é nesse sentido. Mas é muito importante você entender do que você está falando, qual é a situação. Então, esse diagnóstico inicial ele é fundamental na hora de você definir os caminhos, entendeu? Folino, a gente não pode deixar de entrar em questões tributárias. Verdade, principalmente hoje, né? Tu tem que ter cuidado o que é que tu vai falar, porque daqui a 10 minutos... Agora pode mudar hoje é dia tudo. útil, né? Sexta-feira ainda. Então, tu pode estar falando aqui, né? Mas, com relação a questões tributárias, Folino, a gente tem que falar disso. Sim. Tá certo? Para a gente tentar otimizar a nossa relação com esse assunto. Eu não quero fazer nenhuma pergunta específica. A gente tem a questão das holdings, a gente tem a questão do IOF, sim, ITCMD, do imposto de transmissão. Então a gente tem uma série de pontos aí. Então, com relação à organização disso, o que é que você está enxergando aí? Legal, bom ponto, Daniel. Eu acho que a gente tem algumas coisas que estão batendo na nossa porta, né, que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. A gente tem um projeto de lei sendo discutido no Congresso, que é em relação a gente já passar a ter no Brasil uma alíquota mínima de imposto de renda de 10%. E aí isso vai afetar substancialmente a carga tributária das pessoas. Então precisa entender como é que a gente consegue se proteger um pouco disso, se tem caminho para se proteger, porque também tem isso. Muitas vezes não tem muito para onde correr, mas precisa entender como é que isso vai afetar, porque no final do dia, ainda que eles tenham o texto que está sendo discutido ali, é um texto que tirou muita coisa dessa tributação dos 10%, ainda assim vai afetar diretamente uma coisa que as famílias sempre usaram, muitas vezes para poder sobreviver, pagar as contas, tipo de coisas que são os dividendos, né? Esse imposto mínimo, do jeito que está sendo discutido, vai atingir em cheio a distribuição de dividendos, que até então no Brasil é isento de imposto, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque é uma coisa que pode acontecer e pode vir ainda esse ano, né? Para valer o ano que vem, obviamente, mas se aprovado esse ano, passa a valer o ano que vem. Então, a gente está bastante atento ali para entender como é que isso vai andar. Mas pelo que está caminhando, eu imagino que a chance de aprovar isso é maior do que de não aprovar, tá? Pelas conversas que a gente tem tido hoje. O ITCMD também é um imposto muito importante quando a gente fala de planejamento patrimonial, sucessão. Precisa entender o que a gente tem hoje. Claro, a gente sempre escuta e a gente sempre ouve discussões em relação ao aumento de alíquota, né? O Brasil tem uma alíquota muito pequena de imposto. O Brasil hoje tem uma alíquota máxima estipulada por uma lei do Senado de 8%, né? Então, até 8% os estados podem definir o que eles querem cobrar dos seus contribuintes. Mas para aumentar de 8%, eu preciso de Brasília para poder fazer um projeto de lei e mudar a lei que existe hoje para aumentar esse imposto de 8% para 10%, para 15%, para 20%, não importa, né? Alguns estados estão se mexendo em relação a essa questão da alíquota, principalmente porque a gente teve uma lei nova no Brasil, uma emenda constitucional, a emenda constitucional 132, no final de 2023, que estipulou e obrigou que os estados passem a ter uma tabela progressiva para cobrar esse imposto. E eu volto a repetir, você colocar um dinheiro
em um lugar de acordo com o perfil de cada pessoa, todo mundo faz. Isso não tem valor nenhum, né? O grande... Falando agora de mercado financeiro, falando para vocês a ótica do mercado financeiro. O grande objetivo do mercado financeiro, nessa era da experiência, da qualidade, da excelência, é proporcionar para o cliente, pessoa jurídica, pessoa física, uma experiência maior, um atendimento maior. E às vezes você fala experiência do cliente, fica uma coisa que é intangível. Mas na minha opinião, repito, onde há uma percepção de valor do ponto de vista do cliente, é sem dúvida alguma, quando a gente coloca esses pontos, né, que essa condução do patrimônio financeiro e, de um modo geral, ela pode ser otimizada para dar paz para as famílias, para as empresas, para as estruturas existentes. Meu amigo, eu não sei, a gente tem grandes advogados aqui, o maior escritório de advocacia do Nordeste está aqui, Drauzio, está todo mundo aqui. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum ponto, Drauzio. Qual o tamanho do desafio aí, né, assim, nesse ponto, né, que vocês estão vendo por lá. A gente consegue ver aqui holdings familiares relevantes também, né? Então, não sei se alguém tem alguma pergunta, mas fica a mensagem aí, algum ponto, né, da gente olhar para essa questão sucessória e organizacional para resolver problemas complexos, muitas vezes a partir de soluções simples. E eu acho que uma mensagem aqui, Daniel, que eu sempre gosto de dizer o seguinte, que planejamento é uma coisa que requer tempo, né? E talvez, e quando você fala em planejamento sucessório, a melhor época para você começar a falar é quando você precisa falar dele. É quando está tudo bem. Porque se deixar para fazer isso em cima do laço, a chance de fazer alguma coisa errada é muito grande. Então, assim, comece a falar disso nas famílias, comece a ter essa conversa dentro de casa. E essa conversa, essa comunicação, ela é fundamental na hora de você alinhar expectativas, baixar a ansiedade de todo mundo. Porque, né, eu acho que no papel de pais e mães, a gente tem sempre legítima essa expectativa em relação aos filhos. Mas é cada vez mais importante a gente entender qual é a expectativa que eles têm em relação a isso, né? Para a gente também não criar coisas que a gente imagina que está criando soluções e, na verdade, está criando problemas. Então, é importante essa conversa, essa comunicação, é fundamental na hora de você começar a fazer esse planejamento. Walter tem uma capacidade de análise de cenário absurda, de conectar uma série de pontos diferentes. E eu acho que seria uma maldade minha se eu fizer uma pergunta específica para ele. Valtinho, a pergunta que eu vou fazer é o seguinte, é só uma citação para dar os parabéns à Infomoney, que é o maior portal de finanças e investimentos do Brasil. Ela faz uma análise de mercado, de gestão, de fundos, e a Infomoney reconheceu a AZQuest. É um prêmio que chama Outliers, da Infomoney, e a AZQuest ganhou uns 200 prêmios lá. Então, parabéns mesmo, eu vi lá. Muito obrigado. Queria muito exaltar isso de todas as formas, o Outliers, tá? Mas, meu amigo, é o seguinte, como é que você está vendo o cenário, entendeu? Brasil, mundo, tarifaço, 2026... Faz uma análise para nós aí, Valtinho. Obrigado, viu? Imagina, Daniel, primeiro um prazer estar aqui. A nossa parceria entre as casas é incrível e fico muito honrado aí com o convite. Bom, é uma pergunta ampla. Quanto tempo eu tenho? Manda. É uma pergunta ampla. Eu vou começar com o cenário lá fora, né? Primeiro, Estados Unidos, né? Eu acho que a eleição do Trump foi uma eleição emblemática. Muito pouca gente acreditava, né, que ele tinha chance de ganhar. Pelo menos eu fiz uma coluna 1 ano e meio antes, e depois 1 ano antes, e depois 6 meses antes, dizendo a mesma coisa, né, que a sociedade americana estava cansada do ciclo democrata, né, e estava pedindo um outro ciclo de governo menor e de um outro tipo de posicionamento, né. E isso, em parte, está acontecendo. Agora, eu confesso que eu fiquei muito surpreso com o começo atabalhoado, especialmente nessa questão das tarifas, né? O que acho que levou ele aí até agora a uma certa moderação.
dá 2 passos para trás. Mas uma coisa, para mim, é garantida. O dólar mais fraco, para tornar os Estados Unidos mais competitivos e, de alguma maneira, tentar reindustrializar os Estados Unidos, quer dizer, Make America Great Again, o MAGA, é uma certeza. E a gente vai ter, daqui até o final do governo, Trump, essa postura de tentar endurecer com outras economias, gerar maior vantagem competitiva para os Estados Unidos, e isso vai forçar com que os outros governos ao redor do mundo façam mais investimentos, mais gastos fiscais para acelerar suas economias. E isso vai gerar um crescimento global maior. Enquanto isso tudo acontece, você vai ter um dólar mais fraco. Ao mesmo tempo, você vai ter, do lado da China, né, uma economia crescendo menos. Então, assim, eu sou de uma geração mais antiga. Quando eu estava lá na universidade, o pessoal dizia que os Estados Unidos estavam perdendo a hegemonia e que o novo líder da economia global ia ser o Japão. Né? Isso faz 40 anos, nada aconteceu. Os Estados Unidos continuam aí e a gente chama, né, lá fora eles chamam também, do excepcionalismo norte-americano. A gente não vai ver uma mudança disso, pelo menos no cenário que a gente consegue enxergar. Talvez meu filho que está aqui na plateia, talvez ele veja aí lá no meio, para o final da carreira dele, isso acontecer. Mas enquanto os olhos conseguem enxergar, os Estados Unidos vão continuar liderando a economia global. A gente está na era da inteligência artificial, 2 países dominam a inteligência, os americanos e os chineses, só que do lado do americano, uma economia livre, uma sociedade livre, você tem muito mais criatividade. E o chinês consegue competir copiando com muita eficiência, mas eu pessoalmente tenho muito pouca crença no sucesso a longo prazo de um regime totalitário. E do outro lado, todo aquele ciclo de expansão que foi financiado por uma política de crescimento de ciclo de infraestrutura, acabou. Infraestrutura é fantástico. O Brasil, por sinal, é um país que precisa muito de investimentos em infra, mas depois que você faz investimentos, não tem mais o que fazer. Qualquer investimento adicional vira deflação. Então, não adianta você fazer hoje mais 10 aeroportos em Xangai, vão ficar vazios. Esse ciclo terminou e terminou com uma bolha imobiliária muito grande, que está sendo deflacionada até com certa destreza, né? No Japão teve essa mesma bolha nos anos 80, gerou deflação, mas o que a gente está vendo hoje é um crescimento chinês se acomodando aí na casa dos 4,5%, o que é muito bom para uma economia que hoje é muito grande, mas já não vai ser o que vai levar a economia mundial. E a gente vê hoje um novo player importante chegando, que é a Índia, que acaba, por sinal, fica abraçada com o Lula lá nos BRICS e tarará, mas quietinha foi fazendo um acordo bilateral com os Estados Unidos. É uma economia com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e que cresce hoje 6, 7, 8% ao ano. Então, qual é a vantagem aí para o Brasil desse cenário todo? Número 1, daqui a pouco eu vou falar de Brasil, mas aqui o nosso contexto internacional. A gente, no começo do século XXI, dependia de minério de ferro e aço, em cima do ciclo de infraestrutura chinês. Esse ciclo acabou. Hoje o que a gente vende é petróleo e alimento. E isso ninguém deixa de consumir. E a pressão que a Índia põe nesse cenário só nos favorece. Quer dizer, o que o Brasil precisa fazer? Continuar sendo o que o Brasil sempre foi. Um país que prega multilateralismo, um país que está em paz com todo mundo, que tem política da boa vizinhança e com uma diplomacia sempre muito coerente em cima do soft power. E a gente veio se beneficiando nesse ano sem que ninguém apostasse, porque a gente tem um problema imenso interno criado por nós mesmos. Então, todo mundo falando, olha, com esse cenário fiscal complicado, o Brasil não vai melhorar. E, de repente, a gente vê o real saindo de 6,40 para 5,40, a Bolsa fazendo a máxima histórica, em cima do dinheiro que estava todo concentrado nos Estados Unidos, começar a procurar um pouquinho por novos destinos. E a gente estava se beneficiando muito da nossa, vamos dizer, irrelevância no cenário internacional. Aí no momento que a gente começa, e principalmente a falar em público,
que a gente vai ajudar a procurar novos meios de não depender do dólar. A gente começa a ir lá e mandar o Alckmin para sentar com 5 caras que foram eliminados, terroristas. A gente vai lá numa conferência do Putin, onde só estávamos nós e um monte de regimes totalitários. A gente começa a incomodar. Então é o rato que ruge, de repente leva uma patada, as pessoas ficam indignadas, com toda razão, mas de fato, o que a gente pode fazer? Nada. Então para que você quer provocar um adversário que quando bate em você, você não pode fazer nada? É melhor não provocar, né? Então cabe a gente agora tentar usar os meios diplomáticos para distender a situação, porque essa situação não ajuda ninguém. E o que eu diria para o investidor é ter uma postura muito parecida. Primeiro, ter uma carteira diversificada. A gente tem hoje no Brasil, e a XP é uma das grandes responsáveis por essa disrupção, porque antigamente o investidor não tinha acesso a produtos de qualidade, só o que os bancões ofereciam, e hoje você não tem desculpa. Você só tem que procurar boa assessoria e, através dela, chegar a bons gestores e bons produtos. Então, você tem que ter uma carteira diversificada. Quem tem carteira diversificada nunca tem tempo ruim. E, assim, hoje você tem oportunidade de ter produtos isentos de qualidade. A gente tem hoje fundos de infraestrutura que estão entregando já há 3 anos CDI mais 5, CDI mais 6 isento. Puxa, isso te dá uma experiência, não tem muito susto. Mas você também não pode não ter nada em bolsa, nada em multimercado. Crédito privado. Quem entrou em crédito privado de empresas frágeis, às vezes toma susto. Mas crédito privado high grade de empresas de qualidade não vai te dar problema algum. Então, ter uma carteira diversificada, saber olhar para o cenário e procurar boa assessoria. Eu acho que o Brasil hoje passa por um ponto onde os preços estão muito estressados. Eu nunca vi a Bolsa tão barata, os juros de longo prazo são altíssimos, o real está muito desvalorizado, porque as pessoas estão com muito medo. E faz sentido. O juro real, de quase 10% ao ano, torna tudo muito difícil. Mas eu tenho muita crença de que a gente vai endereçar o fiscal. Eu acho que ano que vem vai ser um ano de virada. Então, o que o investidor precisa fazer? Cuidado com esperar ter 2 coisas que nunca vão coexistir. Você não vai ter cenário claro, baixo risco e preço barato. O preço está barato porque o cenário é um cenário difícil de ver, a percepção de risco é muito alta, mas quando você tiver um cenário claro e o risco acabou, o preço está lá em cima. E aí você vai perder a oportunidade. E infelizmente o que a gente acaba vendo é que o investidor acaba comprando quando os riscos já foram afastados, ele compra lá em cima e vende lá embaixo. Então busque boa assessoria, tenha uma carteira diversificada, que você sempre vai ter um retorno de longo prazo interessante. Feliz demais, finalizando aqui essa edição especial do nosso programa Inovação e Negócios, no set da M7, diretamente da Expert XP 2025, um evento que aconteceu semana passada em São Paulo, que é o maior festival de investimentos do mundo em sua 15ª edição. Conteúdos variados, né, sobre vários temas importantes do mundo político e empresarial. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Inovação e Negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais.